Você já foi julgado por algo que nunca fez? Já sentiu o peso dos olhares de desprezo, dos sussurros maldosos nos corredores, das risadinhas quando você passa? Imagine trabalhar em um lugar onde todos acreditam que você vendeu sua dignidade por uma promoção, onde colegas que você considerava amigos viram as costas, onde seu nome é sinônimo de vergonha. Agora, imagine a expressão no rosto dessas mesmas pessoas quando descobrem a verdade, uma verdade tão poderosa que destrói todas as mentiras e expõe quem realmente merecia ser julgado. Esta é a história de Melissa Carter, uma mulher que foi crucificada por inveja, humilhada por falsas acusações, mas que guardava um segredo capaz de virar o jogo completamente. Fique até o final, porque o que aconteceu quando a verdade veio à tona vai te deixar sem palavras. Antes de voltarmos, diga-nos de onde você está acompanhando e se esta história o tocou, inscreva-se, porque amanhã eu guardei algo muito especial para você. Melissa Carter sempre foi uma sonhadora. Nascida em uma família de classe média baixa em Portland, Oregon, ela cresceu vendo sua mãe, Dorothy Carter, trabalhar dupla jornada como enfermeira para sustentar a casa sozinha após a morte prematura de seu pai quando Melissa tinha apenas 8 anos de idade. O pai de Melissa, Thomas Carter, era um homem honesto que trabalhava como mecânico e sempre dizia à filha: Melissa, minha princesa, a vida não vai te dar nada de graça. Mas se você estudar, se esforçar e nunca perder sua dignidade, você pode conquistar qualquer coisa neste mundo. Essas palavras ficaram gravadas no coração de Melissa como um mantra sagrado. Desde criança, ela era estudiosa, dedicada, sempre com as melhores notas na escola. Enquanto outras crianças brincavam, Melissa estava na biblioteca, devorando livros sobre administração, negócios e economia. Ela tinha um sonho muito claro. Um dia teria sua própria empresa, seria independente financeiramente e daria à sua mãe a vida confortável que ela merecia depois de tantos sacrifícios. Melissa se formou no ensino médio com honras e conseguiu uma bolsa integral para estudar administração de empresas na Portland State University. Durante os 4 anos de faculdade, ela trabalhou em meio período como atendente em uma cafeteria, estudava até altas horas da noite e mantinha uma média impecável. Seus professores sempre elogiavam sua dedicação, sua visão estratégica e sua capacidade analítica excepcional. Melissa não era apenas inteligente, ela era visionária. Foi durante o último ano da faculdade que Melissa conheceu sua melhor amiga, Rachel Thompson. Rachel era uma jovem extrovertida, carismática e de família rica. As duas eram opostos que se complementavam. Rachel admirava a determinação e a humildade de Melissa, enquanto Melissa apreciava a generosidade e o bom coração de Rachel, que, apesar de vir de berço de ouro, não tinha arrogância. As duas se tornaram inseparáveis, dividindo sonhos, planos e segredos. Melissa, você é brilhante. Um dia você vai comandar uma grande empresa, tenho certeza disso, Rachel costumava dizer enquanto estudavam juntas na biblioteca. Tomara, Rachel. Quero dar uma vida melhor para minha mãe. Ela merece descansar depois de tudo que fez por mim. Melissa respondia com os olhos brilhando de determinação. Após se formar com louvor, Melissa enfrentou o desafio de entrar no mercado de trabalho. Enviou dezenas de currículos, foi a inúmeras entrevistas, mas a competição era feroz. Muitas empresas preferiam candidatos com sobrenomes importantes ou conexões familiares, coisas que Melissa simplesmente não tinha. Mas ela não desistiu. Sua resiliência era inabalável. Finalmente, depois de 3 meses de busca intensa, Melissa recebeu uma proposta para trabalhar como assistente administrativa na Sterling & Associates, uma empresa de consultoria empresarial de médio porte em Seattle, Washington. Não era o emprego dos sonhos, mas era um começo. Melissa aceitou imediatamente e se mudou para Seattle com a bênção emocionada de sua mãe. Vá, minha filha, mostre ao mundo do que você é capaz. Seu pai estaria tão orgulhoso, Dorothy disse, abraçando a filha com lágrimas nos olhos no dia da partida.
Melissa chegou em Seattle com 2 malas, pouco dinheiro e uma determinação de ferro. Alugou um pequeno apartamento em um bairro modesto e começou a trabalhar na Sterling & Associates. Nos primeiros meses, ela absorveu tudo como uma esponja. Aprendeu sobre os clientes, os processos internos, as estratégias de mercado. Melissa era sempre a primeira a chegar e a última a sair. Enquanto seus colegas saíam para a happy hour, ela ficava estudando relatórios, analisando dados e propondo melhorias. Seu chefe direto, James Mitchell, um manager de meia-idade, competente, mas tradicional, logo notou o talento de Melissa. Ela não apenas cumpria suas tarefas, ela antecipava problemas, propunha soluções criativas e demonstrava uma compreensão de negócios muito além do esperado para alguém em sua posição. Em 6 meses, Melissa já havia sido promovida a assistente sênior. Em 1 ano, estava coordenando pequenos projetos. Foi nessa época que Melissa conheceu David Harrison, o gerente-geral da Sterling & Associates. David era um homem na casa dos 40 anos, elegante, articulado e extremamente respeitado no mercado. Ele tinha um MBA de uma universidade prestigiada e anos de experiência em grandes corporações. David era casado com Amanda Harrison, uma mulher fria e arrogante que vinha de uma família tradicional e rica de Boston. O que Melissa não sabia é que essas conversas profissionais, esses elogios ao seu trabalho, estavam sendo observados por olhos invejosos. Jennifer Collins, uma colega de trabalho que entrou na empresa na mesma época que Melissa, começou a sentir uma inveja corrosiva crescendo em seu peito. Jennifer vinha de uma família de classe média alta, tinha contatos, mas não tinha o talento natural de Melissa. Ela via Melissa, uma garota simples de origem humilde, subindo mais rápido que ela, recebendo o reconhecimento que Jennifer acreditava merecer. Quem ela pensa que é? Vindo do nada e agora está em todas as reuniões importantes? Jennifer comentava venenosamente com outras colegas durante os intervalos. Lentamente, Jennifer começou a plantar sementes de veneno. Comentários aparentemente inocentes como: "Vocês não acham estranho como David sempre chama a Melissa para reuniões privadas?" Ou "Engraçado como ela subiu tão rápido, né? Deve ter seus métodos", começaram a circular pelo escritório. Melissa, focada em seu trabalho e em seus objetivos, não percebia a tempestade que estava se formando ao seu redor. Ela continuava chegando cedo, saindo tarde, entregando resultados excepcionais. Em suas ligações semanais para sua mãe, Melissa compartilhava suas vitórias e desafios. "Mãe, estou aprendendo tanto. O Sr. Harrison disse que meu último projeto economizou milhares de dólares para um cliente importante. Acho que estou no caminho certo." "Estou tão orgulhosa de você, minha filha. Continue trabalhando duro, mas não se esqueça de cuidar de si mesma também." Dorothy respondia com ternura maternal. Mas Dorothy não sabia que sua filha estava prestes a enfrentar o maior desafio de sua vida profissional. As sementes de inveja plantadas por Jennifer estavam prestes a germinar em um jardim de falsas acusações, humilhações públicas e traições que testariam não apenas a força de Melissa, mas também revelariam verdades que ninguém imaginava. Melissa continuava inocente, focada apenas em fazer seu melhor trabalho, sem imaginar que sua dedicação estava sendo interpretada de forma distorcida por mentes pequenas e invejosas. A tempestade estava chegando e ela não estava preparada para o que viria a seguir. Preparar e narrar esta história nos tomou bastante tempo, então, se você estiver gostando, inscreva-se no nosso canal. Isso significa muito para nós. Agora, voltando à história. 2 anos se passaram desde que Melissa começou a trabalhar na Sterling & Associated. Nesse período, ela se tornou uma das profissionais mais competentes e respeitadas da empresa, pelo menos aos olhos da alta administração. Seus projetos geravam resultados consistentes, seus relatórios eram impecáveis e a capacidade de resolver problemas complexos impressionava até os clientes mais exigentes. Em uma manhã de segunda-feira, David Harrison convocou uma reunião geral no auditório da empresa.
Todos os funcionários estavam presentes, cerca de 50 pessoas, incluindo gerentes, coordenadores, analistas e assistentes. O clima era de expectativa, pois reuniões gerais geralmente significavam anúncios importantes. David subiu ao pequeno palco improvisado e começou seu discurso com um sorriso confiante. Bom dia a todos! Convoquei esta reunião para compartilhar algumas notícias excelentes sobre o futuro da Sterling and Associated. Como vocês sabem, fechamos contratos significativos nos últimos meses e nossa receita cresceu 42% em relação ao ano anterior. Esse sucesso se deve ao trabalho árduo de cada um de vocês. Aplausos educados ecoaram pelo auditório. David continuou. Entretanto, com esse crescimento, precisamos reestruturar nossa equipe para atender a demanda crescente. Por isso, estou criando uma nova posição, Gerente de Estratégia e Desenvolvimento. Essa pessoa será responsável por supervisionar nossos projetos mais importantes e trabalhar diretamente comigo no planejamento estratégico da empresa. O burburinho aumentou. Todos se perguntavam quem seria o escolhido para aquela posição tão cobiçada. Jennifer Collins estava sentada na terceira fileira com um sorriso confiante no rosto. Ela havia estudado em uma boa universidade, tinha 5 anos de experiência e conexões familiares no setor. Em sua mente, aquela vaga tinha seu nome escrito. Depois de avaliar cuidadosamente o desempenho, as habilidades analíticas, a visão estratégica e os resultados entregues nos últimos 2 anos, tomei minha decisão. A nova gerente de estratégia e desenvolvimento será Melissa Carter. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Melissa, sentada discreta na última fileira, arregalou os olhos em choque. Ela não esperava por aquilo. Seu coração disparou e por um momento ela pensou ter ouvido errado. David olhou diretamente para ela e acenou que se aproximasse. Melissa, por favor, vem aqui na frente. Com as pernas trêmulas, Melissa se levantou e caminhou pelo corredor. Sentia os olhares cravados em suas costas. Alguns eram de admiração genuína, mas muitos eram de pura incredulidade e inveja. Quando chegou ao palco, David estendeu a mão e ela apertou, ainda atordoada. Parabéns, Melissa! Você merece cada grama desse reconhecimento. Seu trabalho tem sido excepcional e tenho certeza de que você elevará a nossa empresa a novos patamares. David disse alto o suficiente para todos ouvirem. Obrigada, Sr. Harrison. Farei o meu melhor. Melissa conseguiu dizer, sua voz tremendo de emoção. Alguns aplausos surgiram esparsos, principalmente dos funcionários mais antigos, que reconheciam o mérito de Melissa. Mas a maioria permaneceu em silêncio constrangedor. Jennifer Collins estava pálida, suas mãos apertadas em punhos sobre as coxas. Ao seu lado, sua amiga próxima, Stephanie Moore, sussurrou, não pode estar acontecendo. Após a reunião, Melissa voltou para sua mesa, ainda processando o que acabava de acontecer. Ela imediatamente ligou para sua mãe. Mãe, você não vai acreditar. Fui promovida a gerente de estratégia e desenvolvimento. Melissa praticamente gritou ao telefone, esquecendo por um momento que estava no escritório. Oh, minha filha, que maravilha! Eu sabia, sempre soube que seu talento seria reconhecido. Seu pai está olhando lá de cima com o maior orgulho. Dorothy chorava de felicidade do outro lado da linha. Rachel, sua melhor amiga, também recebeu a notícia com entusiasmo. Melissa, isso é incrível! Vamos comemorar este fim de semana, você merece! Mas enquanto Melissa celebrava sua conquista com as pessoas que realmente a amavam, no escritório, uma narrativa muito diferente estava sendo construída. Jennifer Collins reuniu um pequeno grupo na copa da empresa durante o intervalo da tarde. Além de Stephanie Moore, estavam presentes Brandon Walsh, um analista medíocre que sempre invejou a inteligência de Melissa, e Christine Davis, uma recepcionista fofoqueira que adorava estar no centro de qualquer drama corporativo. Vocês realmente acreditam que ela conseguiu essa promoção por mérito? Jennifer começou, sua voz baixa, mas venenosa. Vejam os fatos. Ela chegou aqui sem nenhuma conexão, sem experiência significativa e em 2 anos já está em uma posição que deveria levar pelo menos 5 anos para alcançar?
É um pouco suspeito, não é? Stephanie concordou, balançando a cabeça. Mais do que suspeito. Eu os vejo sempre juntos. Reuniões privadas no escritório dele, almoços de negócios, viagens para visitar clientes sozinhos. Jennifer continuou, enfatizando a última palavra com malícia. Você acha que... Christine começou, seus olhos se arregalando com a implicação. Eu não estou dizendo nada diretamente, mas vamos ser realistas. Como mais uma garota comum, sem sobrenome importante, sem MBA, conseguiria ultrapassar pessoas muito mais qualificadas? Jennifer plantou a semente com cálculo calculado. Isso é nojento se for verdade, Brandon disse, balançando a cabeça com falsa indignação. Eu vi eles saindo juntos do escritório dele às 8 da noite na semana passada. O escritório estava praticamente vazio, Stephanie acrescentou, adicionando combustível ao fogo. Pobre Amanda Harrison, a esposa nunca suspeita, não é? Jennifer suspirou teatralmente. Aquela conversa na copa foi apenas o começo. Como um vírus, o rumor se espalhou pelo escritório com velocidade assustadora. Em 2 dias, praticamente todos na Sterling & Associates haviam ouvido alguma versão da história. Melissa Carter havia dormido com David Harrison para conseguir sua promoção. Os detalhes se multiplicavam com cada repetição. Alguns diziam que os viram se beijando no estacionamento. Outros juravam que Melissa usava roupas provocativas propositalmente. Havia até quem afirmasse ter visto mensagens comprometedoras no telefone de David. Nada disso era verdade, nenhuma única palavra. Mas a verdade importava pouco quando a fofoca era tão suculenta. Melissa começou a notar mudanças sutis no comportamento das pessoas. Conversas que cessavam abruptamente quando ela se aproximava. Olhares de soslanho, risadinhas abafadas. No início, ela tentou ignorar, atribuindo isso à inveja natural que uma promoção rápida poderia gerar. Mas a situação piorava a cada dia. Uma manhã, ao entrar no banheiro feminino, Melissa ouviu claramente Jennifer e Stephanie conversando em uma das cabines. Ela não tem vergonha na cara. Vem trabalhar toda arrumada como se não soubéssemos o que ela faz para se manter nessa posição, Jennifer disse com desdém. E o pior é que ela age como se fosse melhor que todo mundo, como se realmente merecesse estar ali, Stephanie respondeu. Melissa ficou congelada na porta. Seu coração afundou. Ela queria entrar e confrontá-las, perguntar o que havia feito para merecer tamanha crueldade, mas algo a segurou. Talvez medo, talvez dignidade. Ela saiu silenciosamente, sentindo lágrimas queimarem seus olhos. Naquela noite, pela primeira vez desde que começou na empresa, Melissa chorou. Sentada sozinha em seu pequeno apartamento, ela se perguntava o que havia de errado. Trabalhou duro, foi honesta, nunca pisou em ninguém para subir. Por que estava sendo tratada como uma vilã? Ligou para Rachel, que ficou furiosa ao ouvir o que estava acontecendo. Melissa, essas pessoas são patéticas. Não conseguem aceitar que alguém seja simplesmente melhor que elas. Você não fez nada de errado. Mas Rachel, os olhares, as risadas, é como se eu fosse algo sujo, como se meu trabalho não valesse nada. Escute bem, você é brilhante, trabalhadora e honesta. Não deixe pessoas medíocres te fazer duvidar de si mesma. Continue de cabeça erguida, a verdade sempre prevalece. Mas a verdade parecia muito distante naquele momento. Melissa não fazia ideia de que a situação estava prestes a piorar drasticamente. Jennifer Collins não estava satisfeita apenas com rumores. Ela queria destruir Melissa completamente. E tinha um plano para fazer exatamente isso. No dia seguinte, Jennifer marcou uma reunião privada com o diretor de recursos humanos, Thomas Peterson, um homem de 50 anos, conservador e extremamente protetor da reputação da empresa. Jennifer entrou no escritório dele com uma expressão de preocupação cuidadosamente ensaiada. Sr. Peterson, preciso falar sobre algo muito delicado que está afetando o ambiente de trabalho. Claro, Jennifer. Do que se trata? É sobre a relação entre o Sr. Harrison e Melissa Carter. Muitos funcionários estão incomodados e acredito que há uma situação inadequada acontecendo. Thomas se inclinou para frente, seu rosto ficando sério.
Essas são acusações graves, Jennifer. Você tem provas? Tenho testemunhas que o viram em situações comprometedoras, reuniões privadas tardias, viagens sozinhos, tratamento preferencial óbvio. A promoção dela foi questionável, no mínimo. Muitos funcionários mais experientes foram preteridos. Jennifer disse cada palavra, o veneno plantado. E Thomas Patterson, preocupado com a reputação da empresa e possíveis processos trabalhistas, decidiu que precisava investigar. Melissa não sabia, mas sua vida estava prestes a virar um nojamento. Na manhã seguinte, Melissa recebeu um e-mail formal do Departamento de Recursos Humanos solicitando sua presença em uma reunião urgente. O assunto dizia apenas: questões de conformidade corporativa, comparecimento obrigatório. Seu estômago se apertou ao ler aquelas palavras. Algo estava errado. Às 14h, Melissa entrou na sala de conferências do RH. Dentro, encontrou Thomas Patterson sentado à cabeceira da mesa, acompanhado de Sarah Jenkins, a advogada corporativa da empresa, e Margaret Foster, uma consultora externa especializada em ética empresarial. O clima era pesado, formal, intimidante. Sente-se, por favor, senhorita Carter, Thomas disse, sua voz fria e profissional. Sentou, com as mãos tremendo levemente. Aconteceu alguma coisa? Há algum problema com o meu trabalho? Seu trabalho não está em questão no momento. Estamos aqui para discutir sua relação com o Sr. David Harrison. Sarah Jenkins foi direta ao ponto, abrindo uma pasta diante de si. O sangue de Melissa congelou. Minha relação? Não entendo. O Sr. Harrison é meu superior. Trabalhamos juntos em diversos projetos. Recebemos relatos de múltiplos funcionários alegando que sua relação com o Sr. Harrison vai além do âmbito profissional. Margaret Foster interveio, ajustando seus óculos enquanto observava Melissa com um olhar analítico. O quê? Isso é absurdo! Quem disse isso? Melissa sentiu o chão desabar sob seus pés. Não podemos revelar a identidade dos denunciantes, mas as alegações são sérias. Reuniões privadas fora do horário comercial, viagens não supervisionadas, tratamento preferencial evidente e, é claro, sua promoção extremamente rápida para uma posição sênior. Thomas enumerou cada ponto como se lesse uma acusação criminal. Eu trabalhei duro por essa promoção. Cada projeto que entreguei teve resultados mensuráveis. Vocês têm todos os relatórios, todos os dados. Melissa levantou a voz, sentindo a injustiça queimar em seu peito. Senhorita Carter, por favor, mantenha a calma. Entendemos que isso é difícil, mas precisamos investigar todas as alegações de má conduta. Sarah disse com aquele tom condescendente que advogados usam quando já decidiram que você é culpado. Má conduta? Eu nunca fiz nada inapropriado, nunca! Melissa sentiu lágrimas de raiva e frustração queimarem seus olhos, mas se recusou a deixá-las cair. Então você nega categoricamente qualquer envolvimento romântico ou sexual com David Harrison? Margaret perguntou diretamente. Claro que nego! Isso é uma mentira nojenta! O Sr. Harrison é meu chefe, apenas isso. Ele é casado e eu respeito profundamente tanto ele quanto sua esposa. Melissa praticamente gritou. Vamos precisar que você assine uma declaração formal negando essas alegações. Enquanto isso, seremos obrigados a afastá-la temporariamente de suas funções enquanto conduzimos uma investigação completa. Thomas declarou, deslizando um documento pela mesa. Me afastar? Por quê? Eu não fiz nada de errado. Melissa estava incrédula. É procedimento padrão em casos de alegações de assédio ou relações inadequadas no ambiente de trabalho. Você continuará recebendo seu salário, mas não poderá vir ao escritório até que a investigação seja concluída. Sarah explicou mecanicamente. Melissa assinou a declaração com mãos trêmulas, sentindo-se como uma criminosa sendo processada por um crime que não cometeu. Quando saiu daquela sala, o mundo dela tinha desabado. Ela não era mais a gerente promissora, a profissional talentosa. Aos olhos de todos, era agora a mulher que dormiu com o chefe para subir na carreira. A notícia do afastamento de Melissa se espalhou pelo escritório como um incêndio florestal. Jennifer Collins mal conseguia esconder seu sorriso vitorioso enquanto compartilhava os últimos acontecimentos com seus colegas na Copa.
Viram? Eu disse que havia algo errado. Agora até o RH está investigando. Onde há fumaça, há fogo. Jennifer comentou, tomando seu café com satisfação. Eu ouvi dizer que a esposa de David descobriu e ameaçou processar a empresa. Stephanie inventou mais um detalhe fictício. Essas mulheres sem caráter usam o corpo para conseguir o que querem porque não têm competência. Brandon acrescentou com desdém. David Harrison também foi convocado para uma reunião similar. Quando soube das acusações, ficou absolutamente furioso. Isso é ridículo. Melissa Carter é uma das profissionais mais talentosas que já trabalharam comigo. Ela foi promovida por mérito. Ponto final. David bateu a mão na mesa, fazendo Thomas Peterson recuar ligeiramente. Sr. Harrison, precisamos seguir o protocolo. Múltiplos funcionários relataram comportamento questionável. Não podemos simplesmente ignorar. Comportamento questionável? Como o quê? Trabalhar até tarde, viajar para reuniões com clientes, isso é chamado de fazer o trabalho, Thomas. David estava vermelho de raiva. Havia menções de proximidade física inapropriada, almoços frequentes a sós, mensagens fora do horário comercial. Mensagens de trabalho, sobre projetos. Isso é perseguição, pura e simples. Alguém tem inveja do sucesso de Melissa e está tentando destruí-la. David estava certo, mas não tinha como provar. Sr. Harrison, vou ser franco. Se houver qualquer evidência concreta de um relacionamento impropriado, tanto você quanto a senhorita Carter enfrentarão sérias consequências, incluindo possível demissão por justa causa. A reputação desta empresa está em jogo. Thomas declarou com firmeza. David saiu daquela reunião sentindo-se impotente. Ele sabia a verdade, mas não podia defender Melissa sem parecer ainda mais suspeito. Então decidiu ligar para ela naquela noite. Melissa, sinto muito pelo que está acontecendo. Isso é completamente injusto, disse David ao telefone. Sr. Harrison, por que estão fazendo isso comigo? Trabalhei tanto, fiz tudo certo. Melissa chorava do outro lado da linha. Eu sei, mas precisamos ser estratégicos. Vou contratar um advogado para você. Vamos provar que essas acusações são falsas. E se não conseguirmos? Minha carreira está destruída. Mesmo que provem minha inocência, esta mancha nunca vai sair, Melissa disse desesperada. Ela não estava errada. Enquanto a investigação seguia, os rumores se intensificavam. Na academia que Melissa frequentava, nos corredores do seu prédio, até na padaria em que comprava pão pela manhã, ela sentia os olhares, ouvia os sussurros. A fofoca havia transcendido as paredes de Sterling & Associates. Rachel tentava consolar a amiga, visitando-a frequentemente em seu apartamento. Melissa, você precisa lutar. Não pode deixar essas pessoas vencer. Estou tão cansada, Rachel. Cansada de me defender de algo que não fiz. Cansada de provar meu valor constantemente. Talvez eu devesse apenas desistir, procurar outro emprego em outra cidade. Melissa estava quebrada. Não fuja. Você não fez nada de errado. Rachel insistia. Mas a situação piorou quando Amanda Harrison, a esposa de David, apareceu no prédio onde Melissa morava uma noite chuvosa de quinta-feira. Melissa atendeu a campainha e encontrou uma mulher elegante, de cabelos lombros impecáveis e olhos como gelo. Você é Melissa Carter? Amanda perguntou com uma voz cortante. Sim. Posso ajudá-la? Melissa respondeu confusa. Sou Amanda Harrison, a esposa de David. Acho que você conhece meu marido muito bem, não é? O tom era acusatório, venenoso. Senhora Harrison, eu não sei o que ouviu, mas não me insulte com mentiras. Sei exatamente o tipo de mulher que você é. Jovem, ambiciosa, sem escrúpulos. Mulheres como você destroem famílias por um degrau na carreira. Amanda cuspiu as palavras com ódio. Eu nunca fiz nada com o seu marido. Isso é uma mentira cruel. Melissa tentou se defender. Mentira? Então por que toda a empresa está comentando? Por que você foi afastada? Onde há fumaça, querida, sempre há fogo. Fique longe do meu marido, ou garanto que você vai se arrepender. Amanda ameaçou antes de virar e sair, seus saltos ecoando pelo corredor. Melissa fechou a porta e desabou no chão, soluçando incontrolavelmente. Aquilo era um pesadelo do qual ela não conseguia acordar. Ligou para sua mãe, mas pela primeira vez não conseguiu contar toda a verdade. Mãe, eu tô passando por um momento difícil no trabalho, mas tá tudo bem, vou resolver.
Melissa mentiu, não querendo preocupar Dorothy, que já tinha problemas de saúde. Filha, seja o que for, lembre-se, a verdade sempre vence. Seu pai costumava dizer isso. Dorothy disse com ternura. Eu sei, mãe, eu sei, Melissa sussurrou. Enquanto isso, na Sterling & Associates, Jennifer Collins estava saboreando sua vitória. Melissa estava fora, humilhada publicamente, sua reputação destruída. Jennifer achava que agora finalmente receberia a promoção que merecia. Mas Jennifer não sabia que estava brincando com fogo. Não fazia ideia de quem Melissa Carter realmente era. Não sabia que existia um segredo tão poderoso que, quando revelado, transformaria Jennifer e todos os seus aliados em pó. A investigação do RH continuava, mas nenhuma evidência concreta de má conduta foi encontrada. Nenhuma mensagem inapropriada, nenhuma foto comprometedora, nenhuma testemunha confiável. Tudo era baseado em fofoca e suposições. Mas o estrago estava feito. A reputação de Melissa estava em farrapos, e o pior ainda estava por vir, porque Jennifer Collins não iria parar até ver Melissa completamente destruída. 3 semanas haviam passado desde o afastamento de Melissa. 3 semanas de inferno absoluto. A investigação do Departamento de Recursos Humanos continuava arrastada, sem conclusões definitivas, mas também sem sua reintegração. Melissa estava presa num limbo torturante, recebendo seu salário, mas proibida de trabalhar, enquanto sua reputação era destroçada dia após dia. O que Melissa não sabia é que Jennifer Collins havia orquestrado uma campanha de difamação sistemática. Não satisfeita apenas com os rumores internos, Jennifer começou a espalhar a história em círculos profissionais externos, em eventos de networking, em grupos de LinkedIn, em conversas casuais com profissionais de outras empresas do setor. A narrativa era sempre a mesma. Você ouviu sobre aquela garota da Sterling & Associates que dormiu com o chefe para conseguir uma promoção? Melissa alguma coisa. Carter, acho. Que vergonha para nossa profissão. A reputação de Melissa no mercado estava sendo sistematicamente demolida antes mesmo que ela percebesse. Recrutadores que antes demonstravam interesse em seu perfil, agora ignoravam suas mensagens. Conexões profissionais que ela havia cultivado cautelosamente ao longo dos anos começaram a se distanciar silenciosamente. No escritório da Sterling & Associates, a atmosfera era tóxica. David Harrison tentava manter a normalidade, mas era impossível. Cada vez que ele defendia Melissa ou mencionava seu trabalho excepcional, olhares carregados de significado eram trocados entre os funcionários. Sussurros seguiam seus passos pelos corredores. Ele ainda está defendendo ela, obviamente alguma coisa acontecendo. Stephanie Moore disse em voz baixa, mas alta o suficiente para ser ouvida. Homens são tão previsíveis, pensam com a parte errada do corpo, Christine Davis acrescentou com uma risadinha maldita. Brandon Walsh, que sempre fora medíocre em seu trabalho, mas excelente em política corporativa, viu uma oportunidade. Ele começou a se posicionar como o substituto natural de Melissa na equipe de estratégia. Durante reuniões, ele fazia questão de comentar: "Bem, já que nossa ex-manager da Satelex não está mais disponível, posso assumir esse projeto." A palavra ex-manager era pronunciada com um veneno particular, como se Melissa já tivesse sido demitida, condenada, apagada. David confrontou Brandon em uma dessas ocasiões. Melissa não é ex-manager, ela está temporariamente afastada durante uma investigação que não encontrou nenhuma evidência de má conduta. Sugiro que você escolha suas palavras com mais cuidado. Claro, Sr. Harrison, foi só um lapso, Brandon respondeu com um sorriso falso, mas seus olhos brilhavam de desafio. David sabia que estava perdendo o controle da narrativa. Marcou uma reunião urgente com Thomas Peterson. David, isso precisa acabar. Já se passaram 3 semanas. Vocês não encontraram absolutamente nada, porque não há nada para encontrar. Melissa precisa voltar ao trabalho e esses rumores precisam ser oficialmente desmentidos. David exigiu, batendo a pasta na mesa de Thomas. David, o problema é que não conseguimos provar a inexistência de algo. Não encontramos evidências diretas, mas isso não significa necessariamente... Não significa o quê, Thomas?
Ela é inocente até que se prove o contrário, não é assim que funciona? Em teoria, sim, mas na prática, o ambiente de trabalho ficou insustentável. Temos funcionários desconfortáveis, produtividade em queda, e, francamente, a presença dela agora seria problemática. Problemática? Ela é a vítima aqui, está sendo crucificada por inveja pura. Talvez o melhor para todos, incluindo a própria Melissa, seria oferecermos um acordo de rescisão generoso. Ela poderia sair com dignidade, receber uma boa indenização e seguir em frente. Thomas sugeriu, revelando finalmente o objetivo real da investigação interminável: forçar Melissa a sair. David ficou chocado com a proposta, mas também percebeu sua própria impotência. A política corporativa havia vencido a justiça. Enquanto isso, no pequeno apartamento de Melissa, a situação era desesperadora. Ela mal conseguia dormir, acordando frequentemente com pesadelos onde era perseguida por rostos acusadores. Parou de frequentar a academia, o supermercado, qualquer lugar onde pudesse encontrar conhecidos. Tornou-se uma prisioneira em sua própria casa. Rachel a visitava diariamente, trazendo comida e tentando animar a amiga. Melissa, você precisa sair dessa casa. Precisa tomar sol, caminhar, fazer qualquer coisa além de ficar aqui se corroendo. Não consigo, Rachel. Não consigo enfrentar as pessoas, os olhares, os julgamentos. É demais. Melissa estava visivelmente abatida, com olheiras profundas e cabelos desarrumados. Então, lute. Processe esses desgraçados por difamação. Você tem direitos. Rachel insistia. Como que dinheiro, Rachel? Advogados são caros. E mesmo que eu ganhasse, o dano já tá feito. Quem vai querer me contratar depois disso? Meu nome tá manchado para sempre. Melissa enterrou o rosto nas mãos. Foi nesse momento de desespero que Melissa recebeu uma ligação de Thomas Peterson. Senhorita Carter, precisamos conversar sobre o futuro. Gostaríamos de propor um acordo. A voz dele era profissional, mas havia uma nota de urgência. Que tipo de acordo? Melissa perguntou, seu coração afundando. A empresa está disposta a oferecer uma rescisão com indenização de 6 meses de salário, mais uma carta de recomendação neutra. Em troca, você assinaria um acordo de confidencialidade e não difamação mútuo. Thomas explicou mecanicamente. Vocês querem que eu vá embora? Melissa disse, não como pergunta, mas como constatação. Achamos que seria melhor para todas as partes envolvidas. Um novo começo, sem o peso desta situação. Thomas usou aquele tom corporativo que transforma crueldade em pragmatismo. E se eu recusar? Melissa perguntou, embora já soubesse a resposta. A investigação continuaria indefinidamente. Não podemos garantir quando ou se você seria reintegrada. E, francamente, o ambiente de trabalho tornou-se hostil. Thomas admitiu. Melissa desligou o telefone sem responder. Sentou-se em silêncio por horas, olhando para a parede, processando o fato de que havia perdido. Trabalhara duro, fora honesta, competente, ética, e mesmo assim estava sendo expulsa como uma criminosa. Naquela noite, ela ligou para sua mãe. Desta vez, contou tudo. Mãe, eu falhei. Falhei completamente. Melissa chorou ao telefone. Dorothy Carter, do outro lado da linha em Portland, sentiu o coração se despedaçar ao ouvir o sofrimento de sua filha. Minha filha, você não falhou. O mundo falhou com você. Mas escute bem, você é uma Carter. Seu pai não criou uma desistente. Você vai se levantar dessa mais forte do que nunca. Não sei se tenho forças, mãe. Estou tão cansada. Então descanse. Descanse, cure-se e depois você mostra para essas pessoas quem você realmente é. A verdade tem seu próprio tempo, minha filha, e quando ela vier, será devastadora. Dorothy disse com uma convicção que Melissa não entendia de onde vinha. Na Sterling Associates, Jennifer Collins estava celebrando. Durante um happy hour na sexta-feira, ela reuniu seu grupo de aliados em um bar próximo ao escritório. Brinde! À justiça! Jennifer ergueu seu copo de vinho com um sorriso vitorioso. À justiça! Stephanie, Brandon e Christine repetiram, rindo. Ela finalmente vai embora. Soube que ofereceram um acordo para ela sair. Jennifer compartilhou a informação que havia obtido através das suas conexões no RH. Finalmente! Agora o ambiente vai voltar ao normal, sem essas mulheres sem caráter tentando usar atalhos.
Brandon comentou com satisfação. E a vaga de gerente de estratégia vai reabrir. Thomas Peterson já sinalizou que vai considerar candidatos internos mais experientes. Jennifer disse, olhando significativamente para o seu corpo, mal contendo a expectativa. Você merece, Jennifer. Sempre mereceu mais que aquela oportunista. Stephanie elogiou. O que nenhum deles sabia é que aquela celebração seria prematura. Muito prematura. Porque enquanto eles brindavam a destruição de Melissa Carter, uma série de eventos estava sendo colocada em movimento. Eventos que revelariam verdades chocantes, destruiriam reputações e inverteriam completamente a narrativa que haviam construído tão cuidadosamente. Melissa passou o fim de semana em profunda reflexão. Na manhã de segunda-feira, ela tinha tomado uma decisão. Não assinaria o acordo. Não fugiria. Não permitiria que aquelas pessoas roubassem seu futuro sem luta. Ela ligou para David Harrison. Sr. Harrison, preciso falar com você pessoalmente. É urgente e vai mudar tudo. Melissa disse, sua voz finalmente recuperando um pouco da antiga firmeza. Claro, Melissa. Quando e onde? David respondeu, intrigado pelo tom dela. Amanhã, às 9 da manhã, no escritório. E, por favor, peça para que Thomas Peterson, Sarah Jenkins e todo o comitê executivo estejam presentes. Vai ser uma reunião que eles nunca vão esquecer. Melissa, o que você vai fazer? David perguntou, confuso. Vou revelar a verdade completa, e garanto que ninguém está preparado para o que vai ouvir. Quando Melissa desligou, pela primeira vez em semanas, um pequeno sorriso tocou seus lábios. Um sorriso não de alegria, mas de determinação absoluta. A tempestade estava chegando, e Jennifer Collins não fazia ideia do furacão que estava prestes a devastar sua pequena vitória. Na manhã de terça-feira, Melissa acordou antes do amanhecer. Pela primeira vez em semanas, não era por causa de pesadelos ou ansiedade, mas por determinação. Ela tomou um longo banho, vestiu seu terno azul marinho mais elegante, aquele que usava em apresentações importantes para clientes, e prendeu o cabelo num coque impecável. Olhou-se no espelho e viu novamente a mulher que havia sido, confiante, forte e inabalável. Antes de sair de casa, Melissa abriu um cofre pequeno que mantinha escondido no fundo do guarda-roupa. De dentro, retirou uma pasta de couro marrom, desgastada pelo tempo, contendo documentos que ela guardava há anos. Documentos que mudaria tudo. Ela abraçou a pasta contra o peito por um momento, respirando fundo. Pai, onde quer que esteja, espero que esteja orgulhoso do que eu vou fazer hoje. Melissa sussurrou para o retrato de Thomas Carter que mantinha na mesinha de cabeceira. Às 8h45 da manhã, Melissa estacionou seu modesto Honda Civic no estacionamento da Sterling Associates. Vários funcionários que chegavam para o trabalho a viram e imediatamente começaram a sussurrar. Ela caminhou pelo estacionamento com a cabeça erguida, ignorando completamente os olhares de surpresa e os comentários abafados. Jennifer Collins estava entrando no prédio no exato momento em que viu Melissa se aproximando. Seu rosto palideceu por um instante antes de recuperar a compostura. Olha só quem decidiu aparecer. Achei que você tinha aceitado o acordo e ido embora, Jennifer disse com veneno mal disfarçado. Bom dia, Jennifer. Teremos uma conversa muito interessante hoje. Sugiro que você também compareça à reunião das 9 horas. Vai querer ouvir o que eu tenho a dizer. Melissa respondeu calmamente, passando por ela sem parar. Jennifer ficou paralisada, uma sensação estranha de apreensão tomando conta dela. Havia algo diferente em Melissa. A mulher quebrada e desesperada das últimas semanas havia desaparecido, substituída por alguém perigosamente confiante. David Harrison estava em seu escritório quando Melissa bateu na porta. Entre, Melissa, estava te esperando, David disse, levantando-se imediatamente. Você parece diferente. Estou diferente. Cansei de ser a vítima passiva. Hoje vou tomar o controle da narrativa, Melissa disse, colocando a pasta sobre a mesa de David. Antes da reunião, preciso que você veja algo. Melissa abriu a pasta e começou a mostrar documentos a David. À medida que ele lia, seus olhos se arregalavam progressivamente. Ele olhava para os papéis, depois para Melissa, depois de volta para os papéis, incapaz de processar completamente o que estava vendo. Melissa? Isso é real? Como você nunca mencionou? David estava boquiaberto.
Porque não era relevante. Eu queria provar meu valor pelo meu trabalho, não pelo que esses papéis representam. Mas agora, depois de tudo que fizeram comigo, acho que está na hora de algumas pessoas aprenderem uma lição muito dura sobre julgar as aparências. Melissa explicou, sua voz firme e controlada. Meu Deus! Jennifer, Thomas, todos eles não fazem ideia do que os espera. David balançou a cabeça, ainda processando a revelação. E é exatamente assim que deve ser. Surpresa completa. Agora, todos estão reunidos? Melissa perguntou. Sim. Thomas Peterson, Sarah Jenkins, Margaret Foster e pedi para que o presidente do conselho, Robert Mitchell, também estivesse presente via videoconferência. Achei que você gostaria que ele testemunhasse isso pessoalmente. Perfeito! E quanto aos funcionários, eles sabem que há uma reunião? Ainda não, mas posso convocar uma reunião geral para logo após sua apresentação ao comitê executivo, se você quiser. Sim, faça isso. Quero que todos ouçam. Cada pessoa que espalhou rumores, cada um que me julgou sem conhecer os fatos, cada ser humano neste prédio que contribuiu para minha humilhação. Todos vão saber a verdade. Às 9h em ponto, Melissa entrou na sala de conferências executiva. A sala era ampla, com uma mesa de mogno polido e cadeiras de couro preto. Thomas Peterson estava sentado à cabeceira, com Sarah Jenkins à sua direita e Margaret Foster à esquerda. Na tela grande na parede, Robert Mitchell, um homem de 65 anos com cabelos grisalhos e olhar penetrante, observava via videoconferência de seu escritório em Nova York. Senhorita Carter, obrigado por comparecer. Entendo que você pediu esta reunião? Thomas começou. Sim, pedi, e agradeço pela presença de todos, especialmente do Sr. Mitchell, Melissa disse, olhando diretamente para a câmera. Bem, estamos curiosos. Seu advogado nos informou que você não vai assinar o acordo de rescisão. Podemos saber por quê? Sarah Jenkins perguntou, já preparando seus argumentos jurídicos. Porque não fiz nada de errado e não vou aceitar ser expulsada como uma criminosa por pessoas que nunca se deram ao trabalho de conhecer a verdade, Melissa respondeu calmamente. Senhorita Carter, entendo sua frustração, mas a situação tornou-se insustentável. O ambiente de trabalho... Thomas começou, mas Melissa o interrompeu. O ambiente de trabalho se tornou tóxico por causa de mentiras, inveja e difamação sistemática, não por causa de qualquer coisa que eu tenha feito, Melissa corrigiu. Isso são só suas alegações. A investigação não encontrou provas definitivas em nenhuma direção, Margaret Foster interveio. Exato. Não encontraram provas porque não havia nada para encontrar, mas vocês me afastaram mesmo assim. Permitiram que minha reputação fosse destruída. Não fizeram absolutamente nada para parar os rumores ou proteger uma funcionária inocente, Melissa apontou, sua voz ganhando força. Senhorita Carter, onde você quer chegar com isso? Robert Mitchell perguntou da tela, se eu estou impaciente. Melissa respirou fundo. Este era o momento. Ela abriu a pasta de couro marrom e retirou um documento, colocando-o na pasta para que todos pudessem ver. Quero chegar ao fato de que vocês quase destruíram a vida de alguém sem saber absolutamente nada sobre ela. Quero chegar ao fato de que a incompetência e a covardia deste Departamento de Recursos Humanos quase causaram um desastre corporativo monumental, Melissa disse, empurrando o documento em direção a Thomas. Thomas pegou o papel e começou a ler. Sua expressão mudou de confusa para chocada em questão de segundos. Sarah Jenkins se inclinou para ler por cima do ombro dele e sua boca abriu em espanto. Isso não pode estar certo? Thomas murmurou. Oh, está perfeitamente correto. Todos os documentos estão autenticados, registrados em cartório e legalmente válidos. Podem verificar. Alguém pode me explicar o que está acontecendo? Robert Mitchell exigiu da tela. Melissa permaneceu de pé, com sua postura perfeita, sua voz clara e controlada. Há 5 anos... Quando a Sterling & Associates estava à beira da falência devido à má gestão e dívidas crescentes, um investidor anônimo comprou a maioria das ações da empresa através de uma holding company. Esse investidor injetou capital suficiente para salvar a empresa, mas escolheu permanecer anônimo e não interferir nas operações diárias. Vocês sabem dessa história, correto? Sim, o investidor foi identificado apenas como TC Holdings. TC Holdings. Thomas Carter Holdings, meu pai. Seu pai era o investidor misterioso? Thomas Peterson perguntou incrédulo. Era.
Meu pai, Thomas Carter, não era apenas um mecânico, como eu deixei todos acreditarem. Ele era um empresário extremamente bem-sucedido que construiu e vendeu 3 empresas antes dos 50 anos. Ele acumulou uma fortuna considerável, mas viveu modestamente porque acreditava que dinheiro não definia caráter. Quando ele morreu, deixou tudo para mim e minha mãe, Melissa explicou. Mas você vivia em um apartamento pequeno, dirigia um carro velho, trabalhava em um cargo júnior. Sarah Jenkins estava confusa. Porque eu queria provar meu valor pelo meu próprio mérito. Não queria ser tratada diferente ou receber favores por causa do meu dinheiro. Comprei as ações da Sterling & Associates através da holding do meu pai porque vi potencial nesta empresa e me candidatei a um cargo júnior sob meu nome de solteira sem revelar minha conexão com a holding, porque queria ganhar meu lugar através do trabalho duro. E foi exatamente isso que fiz, Melissa declarou. David Harrison, que estava encostado na parede observando tudo, não conseguiu conter um pequeno sorriso. Ele havia visto os documentos minutos antes, mas ainda estava processando a magnitude daquela revelação. Então, durante todo este tempo, enquanto trabalhava aqui, Thomas começou. Eu era, tecnicamente, a dona da empresa em que trabalhava. Sim. E observei tudo. A cultura corporativa, a ética de trabalho, como os funcionários eram tratados, estava satisfeita com o que via até agora. Melissa completou, seu tom ficando mais frio. Melissa, nós não sabíamos. Margaret Foster tentou se explicar. Exatamente, não sabiam. E esse é precisamente o ponto. Vocês não sabiam nada sobre mim, mas mesmo assim me julgaram, me condenaram e tentaram me expulsar baseados em fofocas e mentiras. Agora imaginem, o que aconteceria se isso vazasse para a imprensa? Empresa quase demite sua própria dona por acusações falsas baseadas em inveja corporativa. Como vocês acham que isso afetaria nossa reputação, nossos clientes, nossos investidores? Melissa deixou a pergunta pairar no ar. O pânico era visível nos rostos de Thomas e Sarah Jenkins. Robert Mitchell, na tela, estava inclinado para frente, totalmente focado. Senhorita Carter, Melissa, o que você pretende fazer agora? Robert perguntou cautelosamente. Melissa sorriu, mas não era um sorriso amigável. Era o sorriso de alguém que finalmente tinha todo o poder de volta em suas mãos. Agora, vamos ter uma conversa muito franca sobre mudanças que precisam acontecer nesta empresa, começando pelo Departamento de Recursos Humanos. Melissa permaneceu em pé, dominando completamente a sala de conferências. O poder havia mudado de mãos de forma tão abrupta que os executivos presentes ainda estavam tentando processar a nova realidade. A mulher que eles haviam tratado como uma funcionária problemática a ser descartada era, na verdade, a pessoa que assinava os seus cheques. Antes de discutirmos o futuro desta empresa, quero que todos entendam exatamente o que aconteceu aqui. Thomas, você conduziu uma investigação baseada em quê? Em rumores anônimos, em fofocas de corredor? Melissa direcionou sua atenção ao diretor de RH, que parecia querer desaparecer em sua cadeira. Nós recebemos múltiplas denúncias de funcionários preocupados com... Thomas gaguejou. Com o que é exatamente? Com o fato de uma mulher jovem ter sido promovida por mérito? Com o fato de eu trabalhar mais horas que qualquer outra pessoa neste escritório? Ou com o fato de algumas pessoas invejosas não conseguirem aceitar que alguém sem conexões certas pudesse simplesmente ser melhor no trabalho? Melissa interrompeu, sua voz cortante como lâmina. Tínhamos a obrigação de investigar alegações de má conduta. Sarah Jenkins tentou defender o processo. Alegações sem uma única evidência. Vocês me afastaram, arruinaram minha reputação e permitiram que uma campanha de difamação acontecesse sob o seu nariz, sem mover um dedo para proteger uma funcionária inocente. Isso não é conduzir uma investigação, Sarah. Isso é covardia institucional. Melissa rebateu. Melissa, eu entendo sua raiva, e ela é justificada. Mas o que você propõe que façamos agora? Robert Mitchell interveio da tela. Melissa respirou fundo, organizando seus pensamentos. Primeiro, quero os nomes de todos que fizeram denúncias formais ou informais contra mim.
Segundo, quero uma auditoria completa de como esta investigação foi conduzida. Terceiro, convoque uma reunião geral com todos os funcionários em 1 hora. Eles vão ouvir a verdade diretamente de mim. Uma reunião geral? Você tem certeza que é prudente expor isso publicamente? Margaret Foster questionou, preocupada. Absolutamente. As mentiras foram públicas, a humilhação foi pública, a justiça também será pública. Melissa declarou com firmeza inabalável. Thomas Peterson, tremendo, abriu seu laptop e começou a compilar as informações solicitadas. As denúncias vieram principalmente de Jennifer Collins, Stephanie Moore, Brandon Walsh e Christine Davis. Houve também comentários de apoio de outros funcionários, mas esses 4 foram os mais vocais. Jennifer Collins. Melissa repetiu o nome, e algo em seu tom fez todos na sala tremerem. A mesma Jennifer Collins que entrou na empresa na mesma época que eu, que foi preterida na promoção e que curiosamente iniciou os rumores imediatamente após o meu anúncio de promoção? Bem, sim, Thomas admitiu, finalmente percebendo quão obviamente motivada por inveja toda a situação tinha sido desde o começo. E ninguém achou suspeito. Ninguém questionou os motivos por trás dessas acusações? Melissa olhou ao redor na sala, seu olhar passando por cada executivo presente. O silêncio era ensurdecedor. Exatamente o que eu imaginava. Convoquem a reunião. Agora. Enquanto as ordens eram executadas, Melissa saiu da sala de conferências e caminhou pelos corredores da Sterling & Associates. Funcionários que a viram imediatamente desviaram o olhar ou começaram a sussurrar. Ela ignorou todos, dirigindo-se diretamente ao escritório que havia sido designado para ela como gerente de estratégia, um escritório que ela nunca havia ocupado por causa do afastamento. Dentro do escritório, Melissa encontrou algumas de suas coisas ainda empacotadas em caixas. A placa com o nome dela, que deveria estar na porta, nunca havia sido instalada. Era como se quisessem apagá-la antes mesmo de dar uma chance para ela. Rachel, que ela tinha chamado antes, chegou ao escritório 20 minutos depois. Melissa, você está bem? Conseguiu fazer o que planejava? Rachel perguntou ansiosamente. Mais do que bem, estou perfeita. E sim, está feito. Em meia hora, toda esta empresa vai saber quem eu realmente sou, Melissa respondeu com um sorriso. Mal posso esperar para ver a cara da Jennifer quando descobrir, Rachel disse com satisfação. Vai ser memorável, eu garanto. No mezanino do escritório, a notícia de uma reunião geral urgente havia se espalhado rapidamente. Especulações corriam soltas. Alguns achavam que Melissa seria oficialmente demitida. Outros pensavam que David Harrison seria afastado. Ninguém imaginava a verdade. Jennifer Collins estava radiante. Finalmente vai ser oficial. Ela vai embora e eu vou assumir a posição que sempre deveria ter sido minha. Você merece, Jennifer, depois de tudo que passou por causa daquela mulher, Stephanie disse, escolhendo a última palavra cuidadosamente. Brandon Walsh ajustou sua gravata, já se imaginando na posição de gerente de estratégia. Será um alívio trabalhar em um ambiente ético novamente. Às 10h30 da manhã, todos os 52 funcionários da Sterling & Associates estavam reunidos no auditório da empresa. A atmosfera era de expectativa tensa. Na primeira fileira estavam Thomas Peterson, Sarah Jenkins e Margaret Foster, todos visivelmente nervosos. David Harrison estava ao lado do pequeno palco, com uma expressão impossível de decifrar. Jennifer Collins, Stephanie, Brandon e Christine estavam sentados juntos na terceira fileira, confiantes e ansiosos. As luzes do auditório diminuíram levemente e uma tela grande desceu atrás do palco, mostrando Robert Mitchell via videoconferência de seu escritório em Nova York. Bom dia a todos. Sei que esta reunião foi convocada com pouca antecedência, mas garanto que há uma razão muito importante para isso. Robert Mitchell começou, seu tom sério. Nas últimas semanas, nossa empresa passou por uma situação extremamente delicada envolvendo acusações sérias contra uma de nossas funcionárias. Hoje, vamos esclarecer definitivamente esta situação. Gostaria de convidar ao palco a pessoa no centro desta controvérsia, Melissa Carter. Melissa subiu ao palco com passos firmes e seguros. Estava impecável em seu terno azul marinho, seu porte ereto, seu olhar varredor pela audiência.
Quando seus olhos encontraram Jennifer Collins, ela viu a mulher se remexer inconfortavelmente em sua cadeira. Bom dia a todos. Sei que muitos de vocês não esperavam me ver aqui hoje. Alguns provavelmente esperavam ouvir um anúncio sobre minha saída da empresa. Mas antes de falarmos sobre meu futuro aqui, precisamos falar sobre o passado recente. Ela fez uma pausa, permitindo que a tensão aumentasse. Há 3 semanas, fui afastada do meu cargo de gerente de estratégia e desenvolvimento por acusações de que teria mantido um relacionamento inadequado com David Harrison para conseguir minha promoção. Essas acusações foram baseadas em rumores, fofocas e insinuações maliciosas. Durante 3 semanas, minha reputação foi sistematicamente destruída. Fui tratada como uma criminosa, uma mulher sem caráter, uma oportunista que usava seu corpo em vez de seu cérebro para subir na carreira. Murmurinhos começaram a surgir na plateia. Jennifer Collins estava pálida, seus dedos agarrando os braços da cadeira. A investigação conduzida pelo RH não encontrou uma única evidência para suportar essas acusações. Nenhuma. Porque elas eram mentiras desde o início. Mentiras criadas e espalhadas por pessoas consumidas pela inveja, incapazes de aceitar que alguém pudesse ser promovido por mérito genuíno. Melissa continuou, sua voz ganhando força. Mas hoje, não estou aqui para me defender. Minha inocência já foi estabelecida. Estou aqui para revelar algo que mudará completamente a perspectiva de vocês sobre esta situação e sobre quem eu realmente sou. Melissa acenou para David, que trouxe uma pasta e entregou a ela. Melissa retirou documentos e os exibiu na tela atrás dela através de um projetor. Há 5 anos, quando a Sterling & Associates estava à beira da falência, um investidor anônimo conhecido como TC Holdings comprou 51% das ações desta empresa e injetou capital suficiente para salvá-la. Vocês todos sabem dessa história. Cabeças acenaram pela audiência. Todos conheciam a lenda do investidor misterioso que havia salvado a empresa. O que vocês não sabem é a identidade desse investidor. TC Holdings significa Thomas Carter Holdings, uma holding nomeada em homenagem ao meu pai, Thomas Carter. Quando meu pai morreu há 5 anos, ele deixou seus negócios e investimentos para mim, incluindo as ações majoritárias da Sterling & Associates. O auditório explodiu em sussurros chocados. Pessoas se viravam umas para as outras, incrédulas. Jennifer Collins estava completamente congelada, sua boca entreaberta. Isso significa, Melissa elevou a voz acima do burburinho, que eu sou a sócia majoritária desta empresa. Eu possuo 51% da Sterling & Associates. Tecnicamente, vocês todos trabalham para mim. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Você poderia ouvir uma mosca voando. Escolhi manter minha identidade em segredo porque queria provar meu valor através do meu trabalho, não através do meu sobrenome ou minha conta bancária. Me candidatei a um cargo júnior, trabalhei mais horas que qualquer pessoa aqui, entreguei resultados excepcionais e fui promovida por mérito. Cada promoção, cada projeto, cada reconhecimento que recebi foi ganho com suor e dedicação. Melissa caminhou até a beira do palco, olhando diretamente para a seção onde Jennifer Collins e seus aliados estavam sentados. Mas algumas pessoas nesta sala não conseguiram aceitar isso. Em vez de reconhecerem talento e trabalho duro, escolheram destruir minha reputação com mentiras venenosas. Espalharam rumores de que eu havia dormido com meu chefe para conseguir uma promoção. Transformaram meu nome em sinônimo de vergonha e imoralidade. Jennifer estava tremendo visivelmente agora. Stephanie ao seu lado parecia prestes a vomitar. Brandon Walsh estava com a cabeça baixa, incapaz de encarar o palco. Jennifer Collins, Stephanie Moore, Brandon Walsh e Christine Davis. Vocês 4 foram identificados como as fontes primárias das falsas acusações contra mim. Vocês criaram e espalharam mentiras deliberadamente para me destruir. Nós apenas... Havia evidências. Jennifer tentou se defender, sua voz fina e desesperada. Evidências? Que evidências, Jennifer? Me trabalhando até tarde? Participando de reuniões de negócios? Viajando para visitar clientes? Isso é chamado de fazer meu trabalho. Mas vocês transformaram profissionalismo em escândalo, porque não conseguiam lidar com o fato de que eu era simplesmente melhor no que faço. Melissa rebateu duramente. Jennifer se levantou, tremendo.
Você não pode nos culpar por... Todos viam vocês dois juntos. Juntos, trabalhando, em um ambiente profissional. Mas vocês, consumidos pela inveja e mesquinhez, transformaram isso em algo sujo. E no processo, quase destruíram não apenas a minha vida, mas a reputação desta empresa inteira. Melissa disse, sua voz ecoando poderosamente pelo auditório. Robert Mitchell interveio da tela. Senhorita Collins, Senhorita Moore, Senhor Walsh, Senhorita Davis, vocês estão demitidos, efetiva e imediatamente por má conduta grave, incluindo difamação, criação de ambiente de trabalho hostil e violação de múltiplas políticas da empresa. Recolham seus pertences e deixem o prédio dentro de 1 hora. Processos legais por difamação serão iniciados contra cada um de vocês. A bomba havia caído. Jennifer começou a chorar. Stephanie estava em pânico. Brandon estava branco como papel. E Christine parecia prestes a desmaiar. Não, por favor, eu preciso deste emprego. Jennifer implorou, lágrimas correndo por seu rosto. Você deveria ter pensado antes de tentar destruir a vida de uma pessoa inocente. Melissa respondeu friamente, sem um pingo de simpatia. Seguranças apareceram nas portas do auditório, prontos para escoltar os 4 demitidos para fora do prédio. Enquanto eram levados, o silêncio na sala era sepulcral. Todos os outros funcionários estavam em choque absoluto, processando tudo que acabaram de testemunhar. Melissa voltou sua atenção para o resto da audiência. Para todos os outros que participaram de fofocas, que espalharam rumores ou que me trataram com desrespeito baseados em mentiras, considerem isto um aviso. Esta empresa não tolerará mais esse tipo de comportamento. Cultura tóxica termina hoje. Ela fez uma pausa, permitindo que suas palavras assentassem. Agora, vamos falar sobre o futuro. O auditório permanecia em silêncio absoluto. Os funcionários da Sterling & Associates ainda estavam processando a bomba que acabara de explodir nas suas caras. A mulher que muitos haviam ridicularizado, julgado e desprezado era, na verdade, a dona da empresa. O constrangimento e o medo eram palpáveis no ar. Melissa continuou no palco, agora completamente no controle da situação. Sei que muitos de vocês estão em choque. Entendam que não revelo isso para humilhar ninguém ou exercer poder arbitrariamente. Revelo porque esta empresa precisa de mudanças fundamentais, e essas mudanças começam agora, com transparência total. Ela olhou diretamente para Thomas Peterson, que estava encolhido em sua cadeira na primeira fila. Thomas, você conduziu uma investigação que foi fundamentalmente falha desde o início. Você aceitou acusações sem verificar motivações, permitiu que rumores se espalhassem sem controle e falhou em proteger uma funcionária inocente. Isso é incompetência no melhor dos casos e cumplicidade no pior. Você está demitido como diretor de recursos humanos, efetiva e imediatamente, por má conduta grave, incluindo difamação, criação de ambiente de trabalho hostil e violação de múltiplas políticas da empresa. Recolham seus pertences e deixem o prédio dentro de 1 hora. Processos legais por difamação serão iniciados contra cada um de vocês. Sarah Jenkins, você, como nossa consultora legal, deveria ter identificado os riscos legais óbvios de conduzir uma investigação baseada em rumores, sem evidências. Você deveria ter protegido esta empresa de um processo de difamação que nós estamos iniciando agora contra os responsáveis, mas que poderia ter sido evitado com competência básica. Você também está demitida. Sarah abriu a boca para protestar, mas as palavras morreram na sua garganta. Ela recolheu sua pasta e saiu do auditório com o que restava de sua dignidade. Margaret Foster. Melissa direcionou sua atenção para a consultora externa. Seu contrato com esta empresa termina hoje. Não precisaremos mais dos seus serviços. Margaret simplesmente acenou com a cabeça e saiu silenciosamente. Robert Mitchell interveio da tela. Senhorita Collins, sabe que muitos de vocês estão em choque. Entendam que não revelo isso para humilhar ninguém ou exercer poder arbitrariamente. Revelo porque esta empresa precisa de mudanças fundamentais. E essas mudanças começam agora, com transparência total.
Robert Mitchell interveio da tela. Melissa, você claramente tem uma visão para o futuro desta empresa. O que você propõe? Melissa respirou fundo. Primeiro, vamos reestruturar completamente o Departamento de Recursos Humanos com profissionais que entendam não apenas políticas, mas pessoas. Vamos implementar um sistema robusto de denúncias, que exija evidências, não apenas fofocas. Segundo, vamos criar um código de conduta rigoroso que aborde explicitamente difamação, fofoca maliciosa e criação de ambientes hostis de trabalho. Terceiro, e mais importante, vamos mudar a cultura desta empresa. Meritocracia não é uma palavra vazia aqui. Se você trabalha duro, entrega resultados e age com integridade, será reconhecido e promovido, independentemente de sua origem, conexões ou qualquer outro fator irrelevante. Mas se você tenta derrubar outros por inveja ou mesquinhez, não terá lugar aqui. Aplausos etentantes começaram a surgir de alguns funcionários, crescendo gradualmente até que a maioria do auditório estava aplaudindo. Não era só aprovação, era alívio. Alívio de que finalmente havia uma liderança real, justa e forte. Davi Harrison continuará como gerente-geral, porque ele sempre reconheceu talento e trabalho duro, independentemente de preconceitos. Melissa anunciou, e Davi acenou agradecido do lado do palco. E eu assumirei publicamente meu papel como sócia majoritária e participarei ativamente da gestão estratégica desta empresa. Melissa olhou para a audiência, seu escárnio passando por cada face. Para todos aqueles que me trataram com respeito, que julgaram meu trabalho pelo seu mérito e não por rumores, obrigada. Vocês são o tipo de profissional que queremos aqui. Para aqueles que participaram da campanha de difamação, mesmo que perifericamente, considerem isto sua única advertência. Na próxima vez, não haverá segunda chance. E com isso, Melissa saiu do palco sob aplausos, deixando para trás um auditório transformado. A energia havia mudado completamente. Onde havia toxicidade e mesquinhez, agora havia um senso renovado de propósito e justiça. Nos corredores, Jennifer Collins estava sendo escoltada por seguranças enquanto recolhia seus pertences em uma caixa de papelão. Seu rosto estava inchado de tanto chorar, sua maquiagem borrada. Quando Melissa passou por ela a caminho de seu escritório, Jennifer tentou uma última súplica. Melissa, por favor, eu cometi um erro terrível. Eu estava com inveja, estava errada. Por favor, me dê outra chance, Jennifer implorou, sua voz quebrada. Melissa parou e olhou para ela. Não havia raiva em seus olhos, apenas uma frieza calculada. Jennifer, você não cometeu apenas um erro. Você orquestrou uma campanha sistemática para destruir minha vida. Você espalhou mentiras não apenas dentro desta empresa, mas em círculos profissionais externos. Você tentou arruinar não apenas meu emprego, mas minha carreira inteira. E fez tudo isso não porque eu fiz algo errado, mas porque você não conseguia aceitar que alguém fosse melhor que você. Eu sei, e sinto muito, Jennifer tentou continuar. Você sente muito porque foi descoberta, sente muito porque há consequências, mas você não sente pelo que fez comigo. Você me viu chorar, me viu quebrada, me viu humilhada e você celebrou. Lembra daquela noite no bar, quando você e seus amiguinhos brindaram a minha destruição? Sim, eu soube. Então não, Jennifer, não há segunda chance. Você vai ter que reconstruir sua carreira e sua reputação do zero, exatamente como você tentou me forçar a fazer. Jennifer desabou em lágrimas, mas Melissa já havia virado as costas e seguido em frente. Stephanie Moore, Brandon Walsh e Christine Davis tiveram destinos similares. Stephanie, que sempre fora à sombra de Jennifer, percebeu tarde demais que havia destruído sua própria carreira por lealdade cega a uma pessoa tóxica. Brandon, que se imaginava assumindo a posição de Melissa, agora enfrentava a realidade de estar desempregado com uma mancha permanente em seu currículo profissional. Christine, a recepcionista fofoqueira, aprendeu da maneira mais dura que palavras têm consequências. Nas semanas seguintes, a Sterling & Associates passou por uma transformação radical. Melissa contratou uma nova diretora de recursos humanos, Karen Williams, uma profissional com 20 anos de experiência, conhecida por sua abordagem justa, mas firme.
Karen implementou novos protocolos que exigiam evidências documentadas para qualquer acusação, além de proteções rigorosas para denunciantes e acusados. Um novo código de conduta foi distribuído para todos os funcionários, com seções específicas sobre assédio, difamação e criação de ambientes hostis. Treinamentos obrigatórios sobre ética profissional e respeito no ambiente de trabalho foram implementados. Melissa também fez questão de se reunir pessoalmente com cada departamento, apresentando-se oficialmente e ouvindo preocupações, sugestões e ideias. Muitos funcionários ficaram surpresos com a sua acessibilidade, a sua vontade genuína de ouvir e a sua visão clara para o futuro da empresa. Eu poderia ter revelado minha identidade desde o início e exigido tratamento especial, mas escolhi o caminho difícil porque acredito que líderes devem ganhar respeito através de ações, não de títulos. Espero que todos vocês façam o mesmo. David Harrison, em uma conversa privada com Melissa em seu escritório, expressou sua admiração. Melissa, devo admitir que quando você me mostrou aqueles documentos, fiquei chocado, mas também fiquei impressionado. Você poderia ter assumido o controle a qualquer momento, mas escolheu provar seu valor primeiro. Isso diz muito sobre seu caráter. Obrigada, David. E obrigada por sempre ter me tratado com respeito e reconhecido meu trabalho pelo que era. Você é exatamente o tipo de líder que essa empresa precisa. O que você vai fazer em relação aos processos contra Jennifer e os outros? Vou em frente com eles, não por vingança, mas por princípio. Eles precisam entender que difamação tem consequências reais. Além disso, vai servir de exemplo para qualquer um que pense em tentar algo similar no futuro. Rachel visitou Melissa no escritório naquela tarde, trazendo café e um sorriso enorme. Você foi incrível! Eu assisti a reunião toda por vídeo que você me mandou. A cara da Jennifer quando você revelou quem era, impagável. Rachel riu. Foi surreal, Rachel. Durante semanas me sentia tão impotente, tão humilhada, mas agora, finalmente, a verdade veio à tona. Sua mãe viu a gravação? O que ela disse? Ela chorou. Disse que meu pai estaria orgulhoso. Disse que justiça sempre prevalece, mesmo que demore. Melissa respondeu, seus olhos marejando. E agora? Qual é o próximo passo? Agora eu trabalho para fazer dessa empresa algo que meu pai se orgulhasse. Vou expandir nossos serviços, contratar mais talentos genuínos, criar uma cultura onde pessoas como eu, vindas de origens humildes, mas com determinação, possam prosperar baseadas em mérito real. Naquela noite, Melissa ligou para sua mãe em Portland. Mãe, tá tudo resolvido. Tudo, Melissa disse, sua voz finalmente livre do peso que carregava há semanas. Eu sempre soube, minha filha, sempre soube que a verdade viria à tona. Seu pai tá olhando lá de cima, tão orgulhoso da mulher forte que você se tornou. Queria que ele tivesse aqui para ver isso, Melissa disse suavemente. Ele tá, querida. Ele está em cada decisão sábia que você toma, em cada momento que você escolhe integridade sobre facilidade. Ele está vivo em você. Enquanto isso, em diferentes partes de Seattle, os 4 demitidos enfrentavam suas novas realidades. Jennifer Collins, que havia se candidatado a várias posições em outras empresas, descobriu que a notícia de sua demissão por má conduta havia se espalhado pela indústria. Ninguém queria contratar alguém conhecido por criar ambientes tóxicos e espalhar mentiras maliciosas. Stephanie Moore voltou a morar com seus pais, enfrentando a vergonha de ter que explicar por que foi demitida. Seu pai, um homem de princípios rígidos, ficou profundamente decepcionado ao saber o que ela tinha feito. Brandon, que se imaginava assumindo a posição de Melissa, agora enfrentava a realidade de estar desempregado com uma mancha permanente em seu currículo profissional. Christine, a recepcionista fofoqueira, aprendeu da maneira mais dura que palavras têm consequências. Ela conseguiu apenas um emprego em um call center, com um salário mínimo, uma queda dramática de seu cargo anterior. Mas talvez a lição mais dura veio quando Jennifer, em um momento de desespero total, tentou processar Melissa e a Sterling & Associates por demissão injusta. Seu advogado, após revisar o caso, foi brutalmente honesto. Senhorita Collins, você não tem caso algum. Você foi demitida com causa justificada após admitir publicamente ter espalhado rumores falsos. Além disso, a Sterling & Associates está processando você por difamação e, francamente, eles têm um caso sólido. Meu conselho?
aceite um acordo se eles oferecerem um, porque se isso for a julgamento, você vai perder e ainda vai ter que pagar custas legais. A realidade finalmente atingiu Jennifer com força total. Ela havia perdido tudo, seu emprego, sua reputação, suas perspectivas de carreira por causa de inveja e mesquinhez, e não havia volta. Na Sterling & Associates, a vida continuava, mas transformada. A atmosfera no escritório era diferente, mais profissional, mais respeitosa, mais focada. Funcionários que antes perdiam tempo com fofocas, agora canalizavam essa energia para projetos produtivos. Melissa implementou um programa de mentoria onde funcionários sêniores ajudavam júniores a desenvolver suas carreiras, garantindo que talento genuíno fosse identificado e cultivado desde cedo. A empresa começou a ganhar reconhecimento não apenas por seus serviços, mas por sua cultura corporativa exemplar. Artigos em publicações de negócios destacavam a Sterling & Associates como um modelo de meritocracia e ética no ambiente de trabalho. E no centro de tudo estava Melissa Carter, a mulher que havia sido julgada, humilhada e quase destruída, mas que se levantou mais forte, mais determinada e, agora, finalmente reconhecida pelo que sempre foi, uma líder excepcional, uma profissional brilhante e uma pessoa de caráter inabalável. A justiça havia sido servida, mas a história ainda não havia terminado. 6 meses haviam se passado desde aquele dia transformador no auditório da Sterling & Associates. A empresa havia passado por uma metamorfose completa, e os resultados eram inegáveis. A receita havia crescido 35%, novos clientes importantes haviam assinado contratos, e o turnover de funcionários havia caído drasticamente. Mais importante ainda, a cultura corporativa era completamente diferente. Melissa estava em seu novo escritório, maior, com vista panorâmica de Seattle, mas decorado de forma surpreendentemente modesta. Fotos de sua mãe e de seu falecido pai decoravam a mesa, junto com certificados de projetos bem-sucedidos e uma pequena planta que Rachel havia dado de presente. Ela revisava relatórios trimestrais quando Karen Williams, a nova diretora de RH, bateu na porta. "Melissa, tem um minuto?" Karen perguntou, entrando com uma expressão séria. "Claro, Karen, sente-se. O que aconteceu?" Melissa notou a gravidade no tom dela. "Recebi uma ligação de Jennifer Collins. Ela quer falar com você", Karen disse cuidadosamente. Melissa se recostou na cadeira, processando a informação. "Ela disse o que quer?" Não especificou, mas ela parecia diferente, humilde. Disse que entende se você recusar, mas que gostaria de uma chance de falar pessoalmente. Melissa ficou em silêncio por um momento, considerando. Parte dela queria simplesmente recusar e seguir em frente. Jennifer havia tentado destruí-la, havia celebrado seu sofrimento. Mas outra parte, a parte que seu pai havia cultivado nela, acreditava em dar às pessoas a chance de crescer com os seus erros. "Marque para amanhã, às 15h, aqui no meu escritório. Mas você fica presente durante toda a conversa", Melissa decidiu. "Tem certeza?" Karen perguntou, surpresa. "Sim. Quero ouvir o que ela tem a dizer. Não prometo nada, mas vou ouvir." No dia seguinte, Jennifer Collins entrou no prédio da Sterling & Associates pela primeira vez desde sua demissão. A diferença em sua aparência era chocante. A mulher, antes sempre impecavelmente vestida e maquiada, agora usava roupas simples e baratas. Seu cabelo, que costumava ser tratado em salões caros, estava preso em um rabo de cabelo básico. Mas o mais notável era sua expressão. Não havia mais arrogância, só vergonha profunda e arrependimento genuíno. Ela foi escoltada até o escritório de Melissa por um segurança. Quando a porta se abriu, Jennifer viu Melissa sentada atrás de uma mesa executiva elegante, com Karen Williams ao seu lado. A diferença de poder era gritante e intencional. "Sente-se, Jennifer", Melissa disse, sua voz neutra e profissional. Jennifer sentou, suas mãos tremendo levemente. "Obrigada por me receber. Sei que não mereço." "Você está certa, não merece. Então vamos direto ao ponto. Por que está aqui?" Melissa perguntou diretamente. Jennifer respirou fundo, lágrimas já se formando em seus olhos. "Estou aqui para pedir desculpas, de verdade.
Não porque quero meu emprego de volta, sei que isso nunca vai acontecer. Não porque quero algo de você, mas porque você merece ouvir que eu estava completamente errada, e que sinto muito do fundo do meu coração. Melissa permaneceu em silêncio, deixando Jennifer continuar. Esses últimos 6 meses foram os piores da minha vida. Perdi meu emprego, minha reputação, minhas economias com advogados, tive que me mudar para um apartamento minúsculo porque não consegui pagar o aluguel. Me candidatei a mais de 50 empregos e fui rejeitada em todos, porque a história de que eu fiz se espalhou pela indústria. Jennifer pausou, limpando as lágrimas. Mas o pior não foi perder tudo isso. O pior foi ter que olhar no espelho e admitir que eu destruí a minha própria vida por inveja, mesquinhez e crueldade. Jennifer olhou diretamente para Melissa, suas lágrimas caindo livremente agora. Quando descobri quem você realmente era naquele dia, foi como levar um soco no estômago. Percebi que não só havia atacado uma colega inocente, mas a própria dona da empresa. Percebi quão profundamente eu havia me enganado sobre tudo. Você não precisava dormir com ninguém para subir. Você já estava no topo. Você escolheu começar de baixo para provar seu valor, algo que eu nunca teria coragem de fazer. Jennifer. Melissa finalmente falou, sua voz ainda controlada, mas menos fria. Você destruiu minha reputação, quase arruinou minha carreira, me fez questionar meu próprio valor. Houve noites em que eu chorei até não ter mais lágrimas. Houve dias em que eu não conseguia sair de casa com medo dos olhares e sussurros. Você me tirou minha dignidade, minha paz, minha alegria de trabalhar. Por quê? Porque você não conseguia aceitar que alguém fosse melhor que você? Sim, Jennifer admitiu, sua voz quebrada. E não há desculpa para isso, nenhuma. Eu estava errada em todos os sentidos possíveis. E se eu pudesse voltar no tempo, faria tudo diferente. Mas não posso. Então tudo o que posso fazer é assumir total responsabilidade pelo que fiz, pedir desculpa sinceramente e tentar ser uma pessoa melhor daqui para frente. Karen Williams, que havia ficado em silêncio até então, perguntou: Jennifer, você está trabalhando em algum lugar agora? Sim, senhora. Estou trabalhando como assistente administrativa em uma pequena firma de contabilidade. O salário é 1/3 do que eu ganhava aqui, mas eles me deram uma chance apesar do meu passado. E estou fazendo terapia também, trabalhando em minha inveja e meu ego. Estou tentando reconstruir minha vida tijolo por tijolo. Melissa estudou Jennifer cuidadosamente. Ela havia se tornado muito boa em ler pessoas, e o que via em Jennifer parecia genuíno. Não havia o brilho manipulador nos olhos, não havia a postura defensiva. Havia apenas arrependimento profundo e humildade forçada pela dura realidade. Jennifer, aprecio suas desculpas, realmente, e acredito que você é sincera. Mas você precisa entender algo. Perdão não significa ausência de consequências. Você vai carregar o peso do que fez por muito tempo, talvez para sempre. Sua reputação profissional está manchada, e isso foi escolha sua. Eu sei. Eu aceito. Jennifer disse, acenando com a cabeça. Dito isso, Melissa continuou, surpreendendo tanto Jennifer quanto Karen. Eu acredito em segundas chances para pessoas que genuinamente aprendem com seus erros. Não vou te oferecer seu antigo emprego de volta, isso seria impossível, mas não vou continuar ativamente prejudicando sua carreira. Se futuros empregadores me ligarem pedindo referências, darei uma referência neutra, focada em suas habilidades técnicas, sem mencionar as circunstâncias da sua saída. Jennifer olhou para Melissa com incredulidade. Você faria isso, depois de tudo que eu fiz? Não estou fazendo por você, Jennifer. Estou fazendo porque acredito que pessoas merecem a chance de crescer e mudar. Meu pai sempre dizia que a verdadeira força não está em esmagar seus inimigos, mas sim em dar-lhes a chance de se tornarem melhores. Você destruiu sua própria vida com as suas ações. Não preciso continuar punindo você. A vida já fez isso. Jennifer desabou em lágrimas, cobrindo o rosto com as mãos. Obrigada, obrigada. Você é uma pessoa melhor do que eu jamais fui. Não diga isso. Você pode se tornar melhor, mas vai exigir trabalho real, humildade genuína e anos de ações consistentes. Use isso como a sua oportunidade de recomeçar, mas dessa vez com integridade, Melissa disse, levantando-se para indicar que a reunião havia terminado.
Jennifer se levantou também, limpando os olhos. Melissa, eu prometo que eu vou passar o resto da minha vida tentando ser metade da profissional e da pessoa que você é. Obrigada por esta chance. Depois que Jennifer saiu, Karen olhou para Melissa com admiração. Isso foi incrivelmente generoso da sua parte. Ou incrivelmente tolo, o tempo dirá. Mas meu pai sempre acreditou em dar às pessoas a corda suficiente para se salvarem ou se enforcarem. Jennifer fez sua escolha antes. Agora ela tem a chance de fazer uma escolha diferente. Naquela noite, Melissa jantou com sua mãe, que havia voado de Portland para visitá-la. Dorothy Carter, agora com cabelos completamente brancos, mas olhos ainda brilhantes e vivos, olhava para sua filha com um profundo orgulho. Sua reunião com a Jennifer foi tema de conversa no escritório o dia inteiro. Notícias viajam rápido. Como você soube? A Rachel me ligou. Ela tá tão orgulhosa de você quanto eu. Dizer que você foi generosa seria um eufemismo. Não sei se fui generosa ou apenas pragmática. Continuar carregando raiva e ressentimento só me machucaria. Jennifer já tá pagando por suas ações. Não preciso adicionar mais sofrimento. Seu pai ficaria tão orgulhoso da mulher que você se tornou, não só por sua inteligência e trabalho duro, mas por sua compaixão e sabedoria. Eu sinto falta dele todos os dias, mãe, especialmente em momentos como esse. Queria poder compartilhar essa vitória com ele. Você está compartilhando, querida, de todas as formas que importam. Você honra a memória dele com cada decisão sábia que toma, com cada momento em que você escolhe a integridade sobre a facilidade, o perdão sobre a vingança. 3 meses depois, Melissa estava no palco de uma conferência de liderança empresarial em São Francisco. Ela foi convidada para falar sobre cultura corporativa e meritocracia. A audiência de mais de 500 executivos e empresários ouvia atentamente enquanto ela compartilhava a sua história, omitindo nomes, mas não detalhes. E quando finalmente revelei minha identidade, não foi por ego ou desejo de poder. Foi porque a empresa que meu pai ajudou a salvar se tornara tóxica, e mudanças radicais eram necessárias. A lição aqui não é sobre minha história pessoal, é sobre a importância de criar culturas onde o talento genuíno seja reconhecido, onde julgamentos sejam baseados em evidências e não em fofocas, e onde liderança seja definida por caráter e não por títulos. A palestra recebeu uma ovação de pé. Depois, durante a sessão de perguntas e respostas, uma jovem profissional levantou a mão. Senhorita Carter, como você lidou emocionalmente com o período em que foi falsamente acusada? Como manteve sua sanidade? Melissa pausou, considerando a pergunta cuidadosamente. Honestamente, não lidei bem no início. Houve dias muito escuros. Mas o que me salvou foi lembrar 3 coisas. Primeiro, que meu valor não é definido pela opinião dos outros. Segundo, que a verdade tem seu próprio poder e eventualmente prevalece. E terceiro, que eu tinha pessoas que me amavam e acreditavam em mim. Minha mãe, minha melhor amiga Rachel, meu chefe David que nunca duvidou de mim. Essas vozes precisam ser mais altas que o ruído dos detratores. De volta a Seattle, a Sterling & Associates continuava prosperando. A empresa havia ganhado 2 prêmios importantes por excelência em serviços e cultura corporativa. Artigos em Harvard Business Review e Forbes destacavam Melissa como um exemplo de liderança transformacional. Mas, talvez o momento mais significativo veio quando Melissa recebeu uma carta pelo correio. Era de Jennifer Collins. Dentro, uma nota escrita à mão. Cara Melissa, sei que não tenho o direito de escrever para você, mas senti que devia compartilhar isso. Há 2 semanas testemunhei uma situação no meu novo escritório, onde uma jovem profissional estava sendo alvo de rumores e fofocas similares ao que fiz com você. Desta vez eu fiz diferente. Confrontei as pessoas espalhando os rumores, defendi a colega publicamente e reportei o comportamento ao RH. A jovem me agradeceu depois, sem saber que eu mesma já havia sido a vilã nessa história. Não fiz isso para me redimir aos seus olhos ou aos meus. Fiz porque era a coisa certa a fazer e porque aprendi da pior maneira possível o dano que fofocas maliciosas podem causar. Você mudou minha vida, Melissa. Não da forma que eu esperava, mas da forma que eu precisava. Obrigada por me dar a chance de ser melhor. Com respeito e gratidão eterna, Jennifer Collins.
Melissa leu a carta 2 vezes, então a guardou cuidadosamente numa gaveta de sua mesa. Um pequeno sorriso tocou seus lábios. Talvez a generosidade não tivesse sido em vão afinal. Naquela noite, Melissa ficou sozinha em seu escritório depois que todos haviam ido embora. Ela olhou pela janela para as luzes de Seattle, refletindo sobre a jornada incrível dos últimos anos. De assistente júnior escondendo sua verdadeira identidade, a vítima de uma campanha viciosa de difamação, a líder reconhecida transformando uma empresa inteira. Ela pegou a foto de seu pai em sua mesa, traçando o contorno do rosto dele com o dedo. Consegui, pai. Provei meu valor, mantive minha integridade e transformei algo terrível em uma oportunidade de fazer a diferença real. Espero que você esteja orgulhoso. A luz da lua refletia na moldura, e por um momento, Melissa poderia jurar que viu o sorriso de seu pai brilhando de volta para ela. A história de Melissa Carter não era apenas sobre justiça servida ou vingança satisfeitas. Era sobre resiliência, sobre se manter fiel aos seus valores mesmo quando o mundo inteiro parece estar contra você. Era sobre ter a coragem de ser generosa mesmo com aqueles que te machucaram. Era sobre transformar dor em propósito e humilhação em oportunidade de mudança real. E enquanto Melissa desligava as luzes de seu escritório e se preparava para ir para casa, ela sabia uma coisa com certeza. Seu pai havia criado não apenas uma mulher bem-sucedida, mas uma líder de verdade. Uma líder que entendia que o verdadeiro poder não vem de esmagar outros, mas de elevá-los. Que sucesso verdadeiro não é medido em títulos ou dinheiro, mas em vidas tocadas e culturas transformadas. A vingança de Melissa não foi destruir seus inimigos, foi provar, através de suas ações e escolhas, que integridade, trabalho duro e compaixão sempre vencem no final. E essa é a história de como uma mulher julgada erroneamente não apenas restaurou sua reputação, mas redefiniu o que significa ser um verdadeiro líder. Moral da história: nunca julgue alguém pelas aparências ou baseado em rumores. Você nunca sabe quem realmente está diante de você. O verdadeiro caráter é revelado não quando temos poder, mas em como escolhemos usá-lo. E a vitória mais doce não é a destruição de seus inimigos, mas a transformação deles em pessoas melhores através do exemplo da sua integridade. A seguir, você tem mais 2 histórias de destaque bem na sua tela. Se esta te surpreender, você não vai querer perder. É só clicar e conferir. E não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma publicação nossa.